Bem, nosso estudo de hoje é a lição 55 do livro Palavra da Vida Eterna. Suportemos. Tenha a paciência, a sua obra perfeita. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando da intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor cada dia permite generosa que talhes plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso de semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento, enquanto te caluniam ou apedrejam, são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te aliente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Estudo hoje sobre paciência. E é claro que todo mundo sabe o que significa paciência e todo mundo vai reconhecer ainda uma dificuldade muito grande nesse campo, né? Uns mais, outros menos. Mas o estudo do Emmanuel hoje ele é interessante porque a base de comparação que ele pegou para a gente foi a paciência divina. E o que a gente não consegue ainda compreender em toda a sua essência é que Deus criou a gente um dia simples e ignorante e vai nos matriculando aos poucos nessas várias escolas do universo ou do pluriverso, como queiram, vai colocando a gente aqui, ali, e a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência e com o tempo vai desenvolver a nossa moral também. Agora, para que isso aconteça, ele vai observando como se observa uma semente que está brotando e vai dando oportunidades o tempo todo daquela semente estar desabrochando. Isso aconteceu com todos nós e acontece até os dias de hoje. Então a gente não consegue ter noção de todo o período que a gente ficou perdido ainda na barbárie, na selvageria, entregue aos próprios instintos. E ainda hoje, né, a gente continua ainda tendo uma influência muito grande dos nossos instintos. Você imagina mais na origem do espírito. E aí que as coisas foram acontecendo, e a gente chegou até os dias de hoje. Esse é um assunto que é tão complexo. Ele fala o seguinte, né? O que os espíritos falam para a gente? Que todos somos espíritos, no universo todo. Só que a gente vai recebendo oportunidades de entrar na carne, quando fala encarnar, né? Entrar num corpo igual eu entrei aqui. E existem vários corpos, várias moradas na casa do Pai, embora esse mundo nosso ainda não tenha conseguido comprovar através da ciência vida em outros planetas, embora a gente tenha vários estudos de ufologia, a gente não conseguiu ainda comprovação científica disso, mas eles dizem pra gente que tem corpos, tem vida em todos os lugares por aí. Então a gente foi criado simples e ignorante, todos nós, inclusive o próprio Jesus. Ele falou também fui criado simples e ignorante. Também o meu pai, o tempo todo ele fala do pai com o maior respeito, com o maior carinho, com o maior amor, né? Também foi criado um dia simples e ignorante, também cometeu os seus erros até conseguir acertar e chegar ao ponto em que chegou, o ponto da perfeição e ser aí o tutor de toda essa humanidade que está aqui nesse planeta que a gente vive, né?
As pessoas às vezes têm dificuldade, acham que é devaneio, acham que é uma viagem muito grande que os espíritas fazem, mas isso vai ter um monte de termos, de conversas do Cristo que vai passar a ter sentido. Ele fala só, sois Deus, eu não vim para descumprir a lei, não, eu vim cumprir a lei. Sois deuses, tudo que vocês, que eu fiz, vocês podem fazer, ainda mais, só depende de vocês. E quem está falando isso é nada mais, nada menos que o próprio Jesus lá no Evangelho. É só a gente pegar para ver lá. Ele se coloca o tempo todo como um irmão mais velho para a gente, né? Então ele passou por toda essa etapa. Mas toda essa etapa a gente não tem como mensurar ainda, a gente não sabe quantos bilhões de anos isso vem acontecendo, se tem esse tempo todo, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a paciência divina vai trabalhando meticulosamente, cada momento, primeiro aprender a valorizar a vida, agora em seguida aprender a valorizar a família, aprender a se defender dos intempéries, agora aprender a própria subsistência, aprender num mundo muito adverso, em que a gente tem predadores e a gente também é alimento de alguns animais. A gente tem os predadores e nós somos predadores, né? Então a gente vai aos poucos, muito aos pouquinhos, aprendendo. Eu me lembro até de uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim, chega um momento na evolução que a paixão ela é um progresso. Por quê? Porque vem falando que enquanto a gente está naquela fase anterior ao homem, que é a fase do animal, que ainda nem é um espírito, é um princípio inteligente que se chama, né, que está se formando para ser espírito um dia. A linguagem puramente espírita, quem não for espírita vai ficar perdido, vai ter que consultar aí depois do que eu estou falando, né? Mas o que acontece, né? O animal, ele terminou de comer, ele deixa o pote de ração dele e vai embora. A ração pode até estragar ali, a comida estragar, mas ele não está mais com fome, ele não vai mais comer aquilo ali. Quando chega na fase do homem, o que o homem faz? O homem começa a ter a razão, fala, peraí, eu vou ter fome daqui a pouco. Então farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu vou comer e vou guardar para mim, não vou dividir. Então chega um momento e fala, ó, a paixão no primeiro momento é a evolução. Saímos de uma etapa anterior, vamos para a etapa agora. Seguinte, agora, a etapa evolutiva que a gente se encontra, qual é? É de aprender a amar o próximo como a si mesmo. E aí ele vem falando para a gente aqui no texto sobre a paciência que Deus vem tendo esse tempo todo com cada um de nós, e que se Ele está tendo, né, que é o nosso Pai que Ele está tendo, a gente começar a desenvolver a paciência, e para a gente começar a desenvolver a paciência é bom que a gente enumere cuidadosamente e faça um trabalho muito sincero mesmo dentro da gente, de identificar quais são aqueles elementos que tiram realmente a nossa paciência. Então a gente vai começar a pensar assim, o que realmente me traz desconforto. E a partir dali a gente começar a fazer uma análise de cada elemento desse. É a pessoa que tem esse tipo de personalidade. Porque então eu tenho que aprender a conviver com isso. Aqui que está a minha deficiência, não é a pessoa. É eu que tenho deficiência em lidar com esse ponto. Então eu tenho que aprender a ter mais calma e até servir como um instrumento para tentar ajudar a gente. Então ele bota aqui, ó, à frente dos óbices de todos os gêneros, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. É interessante também falar do ataque, que ele vem falar do companheiro da aspereza, né, que tratam a gente com aspereza, ou aqueles que caluniam e apedrejam. E a gente não vai encontrar várias pessoas que têm até essa animosidade contra Deus, ou até mesmo contra a figura do Cristo. Embora a gente tenha uma posição que é muito particular, né? As pessoas que fazem isso, elas fazem não contra Cristo, contra Deus, eles fazem contra aqueles que pregaram um Cristo autoritário, pregaram. Então a pessoa está querendo a liberdade. Então, normalmente o ateu é aquele que se decepcionou muito com as correntes religiosas que tem por aí, porque na verdade elas são formadas por seres humanos, e eles querem a liberdade, não quer ter ninguém cerceando a sua liberdade, nem controlando a sua vida, como de maneira muito equivocada se faz aqui na Terra. Mas vamos pensar assim, né, nesse tempo todinho que Deus, até mesmo tem sido atacado, Jesus veio para cá e foi atacado do jeito que foi crucificado do jeito que foi, continua amando. Eles estão na vanguarda, a gente está aqui na retaguarda. Então fica aí agora a dica para a gente. Nós temos que fazer esse trabalho para desenvolver a paciência, não tem jeito. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.